Bom, os autores eles continuam, né, dizendo que existem critérios, né, de avaliação, existe uma infinidade, né, de critérios de avaliação. Os mais comuns são o da eficiência, eficácia, o impacto, né, a sustentabilidade, o custo, efetividade, a satisfação do usuário. São critérios buscados, né, para uma boa avaliação, né? Quer dizer, ao fazer uma avaliação, a gente deve buscar atender a esses critérios, né? É necessário, para fazer uma boa avaliação, que a gente tenha indicadores, né, que podem ser dados, podem ser resultados, né, do programa executado. Ou seja, essa pode ser algum feedback, né, de determinados atores envolvidos, né, com o programa. Então, os indicadores são fundamentais, né, são os dados propriamente dito, para que a gente possa verificar, né, se a avaliação, né, se o programa atendeu aos chamados critérios de avaliação, como esses colocados aqui, né, eficiência, eficácia, sustentabilidade, custo, efetividade, entre outros, né? Além disso, as avaliações elas são feitas, né, a partir de um referencial, de uma visão, né, que o próprio avaliador tem da avaliação. Então, eles mencionam aqui, né, por exemplo, o referencial absoluto. Então, eles vão dizer: as metas estabelecidas são consideradas como padrão a ser alcançado. Então, numa avaliação de referencial absoluto, se busca verificar na avaliação justamente aquelas metas que foram estipuladas na proposta do programa, né? Outro referencial é o histórico, né? Porque no caso do referencial histórico se faz a comparação dos resultados ao longo do tempo, né? Então, ao longo de um tempo razoável, você compara, né, os resultados, por exemplo, ano a ano, mês a mês, ou mesmo a comparação entre programas semelhantes, né, mas ao longo do tempo. Então, você adota aí um referencial histórico. Existe também um referencial normativo, né, que é a comparação do desempenho com programas similares ou semelhantes. Então, aqui também, se eu estou implementando um programa, eu posso pegar um outro programa como uma espécie de norma, né, de dever ser, quase assim, ideal, né? Quer dizer, eu quero, então, estabelecer os mesmos resultados para o programa que eu estou lidando, né, em comparação com um programa já implementado em um outro país, né, por exemplo. Então, um referencial normativo de avaliação. Tem também o referencial teórico, né, ou teóricos, né, estabelecidos na própria elaboração do programa, sob a hipótese da obtenção dos resultados planejados. Então, também um referencial teórico no caso, né? Eu também estipulei, né, resultados, né, e vou olhar a avaliação a partir desse referencial teórico, ou seja, de um conjunto de dados ou de metas, né, definidas ali na proposta, que eu busco verificar se elas foram atendidas, ou melhor, atingidas na prática. Há também o referencial que estabelece, né, negociações ou compromisso, né? Então, eles vão dizer que baseiam-se em algum procedimento específico para a sua fixação, normalmente decorrente de consensos entre as partes envolvidas na gestão e os formuladores. Então, durante a elaboração, né, do programa, né, tem uma certa negociação, né, num plano ideal, cada um
dos atores presentes, né, tem lá a sua visão de mundo, né, e, portanto, esperariam certos resultados, né, mas não é normalmente possível atender às expectativas de todo mundo, né, então tem uma espécie de acordo, de compromisso, né, então alguns atores se contentam, né, em chegar a certos objetivos, né, mesmo não sendo objetivos que atenda totalmente às suas expectativas, e um outro grupo de atores ou um outro ator também concorda em ter atendido às suas expectativas apenas parcialmente. Então, seria esse referencial, né, de compromisso. Então, ao adotar um referencial e ir fazer avaliação, você espera, né, você trabalha, né, você está em mente, né, em mente, né, propriamente dito, com a visão de um ou outro desses referenciais, né? Então, o que estabelece o referencial que você vai buscar na proposta de avaliação. Os autores também falam que também é importante o desenho, né, de um programa. Então você faz a avaliação, né, a partir do desenho desse programa. Então normalmente um programa ele tem evidentemente o propósito, o objetivo, a meta e a atividade ou as atividades desenvolvidas. Tanto é que os autores, melhor dizendo, do texto, eles apresentam o que eles chamam de metodologia do modelo lógico, né? Então, é um estudo, digamos assim, uma metodologia propriamente de avaliação. O que você tem que buscar ao avaliar um programa. E essa metodologia do modelo lógico vai envolver, né, justamente o desenho de um programa. Então, eu peguei do próprio texto, né, os dois exemplos que os autores citam, né, desse chamado modelo lógico de avaliação, metodologia do modelo lógico. Um exemplo mais simples e outro mais complexo. Então, está aqui na tabela 1, exemplo parcial da primeira etapa do modelo lógico. Então, é bem simples, né, mas dá um norte para quem quiser avaliar um determinado programa. E aqui eles pegaram como exemplo uma política, né, para o setor agrícola, um programa da área agrícola. Então, o que você tem que verificar, né? O objetivo. Qual que é o objetivo? Então, qual que é o objetivo do programa, né? Já avaliando. Aumentar a produção agrícola dos beneficiários do projeto. Então, esse estava claro, né? Era o objetivo do programa. As variáveis, né, que eu quero medir. O volume da produção agrícola e o valor da produção agrícola. O indicador, né? Vocês lembram que foi colocado antes que são importantes os indicadores, os dados, né? Então, a quantidade produzida por cultura. Então, durante a avaliação desse programa, foi levantado esse tipo de indicador. E, sendo mais específico, né? O que eu tenho que buscar na avaliação desse programa? Os dados, né, sobre a produção, evidentemente, e os dados sobre a receita financeira, né, já que eu estou lidando com essas duas variáveis aqui. E qual o método, né, o que eu, como técnica assim, de pesquisa, né, o que eu vou fazer? Primeiro, no caso, um método de coleta de dados, né? Primeiro, pesquisa secundária nos anuários, né, de produção. Normalmente, o Ministério da Agricultura e outros órgãos, né, eles tabulam, né, os dados, né, e eles soltam, né, os chamados anuários, né, de produção, quanto se produziu por setor, etc. e tal. Então, é uma fonte de pesquisa importante. E a pesquisa de campo, né, mais difícil, mas a pesquisa de campo é você mesmo ir até o órgão, né, governamental para levantar os dados, ou mesmo em uma cooperativa de uma determinada região, enfim. Mas a pesquisa de campo também
é uma fonte de dados importante. Então, esse aqui é o modelo, né, de análise, né, de avaliação, melhor dizendo, mais simples, né, desse chamado modelo lógico. No modelo mais complexo, né, mais detalhado, então tem essa coluna aqui, ó, dos inputs do programa, né, quer dizer, as entradas do programa. Então, o programa ele tem os seus objetivos, né, mas ele precisa de recursos. Então, quais são os recursos financeiros, os recursos de pessoal, de treinamento, infraestrutura, equipamento e por aí vai. As atividades do programa, né, para atingir, né, o seu objetivo. O que o programa fez, né, ou pretende fazer, né? Então, o financiamento à produção, o apoio à comercialização, treinamento, assistência técnica, realização de obras de irrigação, né, deixando claro que aqui era um projeto, né, na área de agricultura irrigada, os resultados imediatos, né? Então, com esses recursos, com essas atividades, o que o programa conseguiu fazer, né? Então, a mudança nos sistemas produtivos, melhoria de volume de produção, melhoria de renda, manutenção de níveis adequados de endividamento e por aí vai, né? Então, eu verifico os resultados imediatos. Evidentemente, aqui a avaliação já foi feita, né? Então, o caso está sendo apresentado, mesmo que de forma mais geral, né? O que foi feito ali a partir da avaliação. Mas você vai especificando, né? Então, tem ainda os resultados, impactos de médio prazo. Então, instalação de agroindústria e serviços correlatos, mudança nos sistemas de comercialização, aumento nos níveis de associados e integração entre os usuários. Então, foi verificado através da avaliação que o programa fez isso, ele atingiu esses resultados. Resultados, impactos de longo prazo, então, mudança nos padrões de vida das populações beneficiadas, redução da ingerência do setor público na operação do programa. Então, importante distinguir de resultados, né, resultados imediatos, né, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Então, é necessário verificar se o programa atingiu esses 3 tipos, né, de resultados. Enfim, então, essa sistemática do processo de avaliação é muito importante para quem pretende, né, um dia, né, fazer avaliação de um determinado programa. Então, já se encaminhando aí, né, para o final, então os autores vão dizer ainda que existem, né, 3 modalidades de avaliação, né, quer dizer, você pode optar pela avaliação das metas, e quando eu falo assim meta, né, pode ser metas quantitativas ou mais qualitativas, ou seja, quando eu penso assim em metas qualitativas, né, se o programa tinha como objetivo gerar empregos, né, então não basta verificar apenas quantos empregos, se gerou empregos e quantos empregos, mas também a qualidade daqueles empregos, né? Enfim, então as metas podem ser quantitativas e qualitativas, mas de qualquer forma eu posso optar por isso, pela avaliação das metas. Posso optar também pela avaliação de processo, ou seja, como que aquele programa se organizou, como que os atores, as instituições se envolveram, ou seja, qual foi o processo. E posso também optar pela avaliação de impacto, ou seja, qual foi o resultado, né? Como, por exemplo, beneficiou quantas pessoas, né? Esses benefícios foram duradouros, né? Quer dizer, gerou renda, mas foi duradouro, não foi algo episódico. Então, quais foram, né? Como estava lá no slide anterior, né? Os impactos de curto, de médio e de longo prazo. Então, eu posso optar também por uma avaliação mais centrada na avaliação dos impactos. Todavia, então, já até salientando mais o que eu tinha acabado de falar, né? Os autores vão dizer, não basta constatar a ocorrência de mudança,
é preciso estabelecer a relação causa-efeito entre as ações de um programa e o resultado final obtido, né? Então, não basta dizer criou emprego, aumentou a produção. Não, isso, claro que isso é importante, mas é necessário dizer criou emprego, qual a qualidade desses empregos, aumentou a produção, mas a que custo também, que custo ambiental, né? Que tipo de aumento, foi um aumento de produção usando mais agrotóxicos, né? Por exemplo, foi um aumento da produção com métodos agroecológicos, digamos assim, orgânicos, enfim, são questões aí que demarcam, né, a diferença entre quantidade e qualidade, né? Ambas são importantes, mas eu não posso ficar só com a quantidade, né, das metas atingidas. Eu preciso também verificar, né, o resultado, a qualidade desses resultados. Uma outra área que está crescendo bastante nesse campo da avaliação é o da chamada meta-avaliação, ou seja, a avaliação de avaliações. Quer dizer, tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter prestação de contas, tem que ter o que no inglês a gente chama de accountability, ou seja, o sujeito não pode só avaliar por avaliar um programa sem nenhuma responsabilidade, uma avaliação muitas vezes só para negativizar aquele programa. Quer dizer, as avaliações precisam ser, primeiro, prestar contas, elas precisam ser avaliações com método, né? Avaliações sérias, né? Apesar de você nunca ser neutro, né, numa avaliação, você precisa buscar esse ideal, né, da neutralidade. Então, se discutir a avaliação, como foi feita, né, com qual viés foi feita aquela avaliação, é fundamental. E é fundamental controlar quem faz a avaliação. O avaliador também precisa prestar contas, né? Ele não pode fazer qualquer tipo de avaliação e muito menos perseguindo determinados interesses, né? Ele precisa ter método, precisa ser transparente, como nós já falamos, enfim. Então, está crescendo aí o campo da chamada meta-avaliação, que é a avaliação das avaliações. Agora, só para finalizar mesmo, as considerações finais, então, eles vão retomar, né, que a avaliação tem 3 fases, né? A primeira fase, nos anos 60, né, para o fornecimento de informação para gerentes de programas públicos. A segunda fase, né, se deu nos anos 80, busca de eficiência na alocação de recursos, racionalização do processo orçamentário. Então, aqui já tem muita influência do gerencialismo, né, como já dito. E a terceira fase, anos 90, questionamento do papel do Estado, né? Então, você está no âmbito aqui também do gerencialismo, da reforma do Estado, função de legitimação da administração pública e das políticas públicas. Então, a avaliação como algo importante, né, para dar mais respaldo para o próprio Estado, para a própria burocracia, para a própria administração pública. Então, uma cultura a favor da avaliação é muito bom, né? Porque você traz legitimidade para a própria administração pública, né? Então, a administração pública ela precisa estar aberta, sujeita e aberta à avaliação, né? E nem sempre nós temos isso no Brasil, né? Uma cultura pró-avaliação, né? Nem sempre os atores se deixam avaliar, nem sempre são transparentes, nem sempre fornecem, né, os dados que devem fornecer para avaliação, enfim, mas nos anos 90 todas essas questões foram colocadas e as questões dessas 3 fases continuam sendo colocadas hoje, atualmente, evidentemente, né? Então, por último, os autores dizem que o debate sobre o processo de avaliação ele tem que envolver, né, accountability, ou seja, controle, como eu já falei, de quem avalia, né, controle, prestação de contas. As avaliações não podem ser feitas de qualquer maneira, ou muitas vezes com o objetivo de criticar apenas o programa. É preciso que tenha método, que seja coerente e que seja responsável também, né? Com pena até de sofrer as consequências, né? Por uma
avaliação enviesada. Eu penso também que isso é necessário. Em toda a administração pública é necessária a chamada accountability, né? A prestação de contas, o controle de todos os atores. E também é fundamental, né, nesse processo de avaliação, se discutir cada vez mais a participação social, né? Quer dizer, a sociedade civil tem que participar do processo de avaliação e ela também tem que ter acesso às avaliações, né? A questão já colocada também aí novamente da transparência, né? E para que haja transparência, a sociedade, a chamada sociedade civil, precisa participar dos processos de avaliação e ter acesso, né, aos dados, às informações construídos a partir, né, das avaliações das políticas públicas. Bom, eu vou parar por aqui, né? Foi apenas a exposição de um texto sobre esse tema da avaliação. É a última etapa, né, do chamado ciclo, né, de políticas públicas, mas também, né, é fundamental para que se verifique se devemos ou não dar continuidade a uma determinada política pública. Isso é feito, em boa medida, através das avaliações dos programas. Bom, por hora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.